Quarentena Cultural 3. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês alguns filmes, séries que assisti, vídeos interessantes na internet para vocês verem, cursos online, dessa vez tem cursos online, cursos voltados para a área cultural, talvez vocês se interessem, exposições, música, pouco de tudo, menos livro, porque as minhas leituras eu vou contar no começo de junho. Uma plataforma nova que ficou disponível agora por conta da quarentena é o Festival Varilux. É um festival de filmes franceses. E dessa vez eles disponibilizaram 50 filmes. Esses são 50 filmes bem recentes, eu acho que de 2017 para cá. Antes de mais nada, a tudo que eu me referi vai ter o link e a descrição aqui embaixo no box, tá bom? Então, o filme que eu vi foi A Revolução de Paris. De que revolução estou falando? Da Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa foi muito longa e muito complexa. E aí é impossível um filme abordar todos os aspectos interessantes. Este analisa o quê? Desde o comecinho, começa com a queda da Bastilha, até a decapitação do rei Luís XVI, que foi em janeiro de 93. E a perspectiva era dos pobres, os mais pobres, lá, o sans-culotte. Eu gostei, uma boa reconstituição, mas mesmo com este recorte, a perspectiva a partir dos pobres e nesse arco temporal bem específico, eu achei que faltou uma coisa desse período aí que é bem importante, que foi o massacre de setembro de 92, né? Foi importantíssimo esse massacre e no filme ele não aparece. Se foi citado, eu nem percebi, de todo modo, só uma citação também não seria o suficiente para representar a importância do massacre. O que aconteceu em 92? A revolução começou a sair do controle, começaram a invadir as prisões, matar todo mundo que estava lá e tal, e por conta disso que em 93 foi instaurado o terror, o período de terror, quando a revolução se vira contra a revolução totalmente. É claro que o filme não vai cobrir este período, porque esse período do terror eu acho que foi iniciado em abril, maio de 93, o filme vai até acho que janeiro de 93. Mas em setembro de 92 aconteceu esse massacre que eu falei pra vocês, que é importantíssimo e por conta dele houve lá o período do terror. No entanto, todos os outros aspectos relevantes deste período, considerando a perspectiva dos mais pobres, aparecem. Então, a gente tem a figura do Danton, do Robespierre, as assembleias, o Marat aparece, bem pior do que era na vida real, né, em termos de aparência. Agora na Netflix, eu vi 18 Presentes, que é um filme, acho que recente, é a história de uma mulher grávida que descobre que tem câncer. Quando tá lá no 6º mês de gravidez e assim, não tem cura e tal, ela morre ao dar à luz e deixa para a filha presentes no dia do aniversário, porque o dia do aniversário da filha é o dia da morte dela, pense. Ela deixa presentes para a filha todo ano até a menina completar 18 anos. Chega lá numa idade de 7, 8 anos, a menina já não aguenta mais, não quer presente, enfim, começa a empurrar e depois tem um avanço para os 18 anos. 18 anos, ela já não quer, já tá com aquela insolência de adolescente, né? Já briga com o pai que não quer, não quer, não quer, e se rebela, e sai, bebe, não quer festa, não quer nada daquelas coisas, ela não aguenta mais aquilo. Ela sofre um acidente, porque estava fugindo, arrumou confusão. Aí quando sofre acidente, toda a situação, toda a perspectiva, tudo muda. Eu não vou contar para além disso para não estragar, para não dar spoiler. Mas esse filme me fez pensar nesse peso, né, que às vezes a gente não pensa em deixar para os outros. É muito comum os pais fazerem isso, se projetarem, né, quererem que o filho siga a carreira, quererem que o filho faça isso, faça aquilo, e não se preocupam especificamente com o que o filho é, com o que o filho quer ser. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva de esses presentes serem um peso. Tem uma festa para comemorar aniversário, para ela era um peso, porque também era o mesmo dia da morte da mãe. E ela não gostava dos presentes, ela estava recebendo presente de uma pessoa que não sabia nada dela, né? Não sabia como ela seria. Este filme também me faz lembrar um outro que eu vi há muito tempo, é do começo dos anos 2000, que se chama Minha Vida Sem Mim, com a Sarah Polley.
É uma moça que tem 2 filhos, mora num trailer, era o marido, os 2 filhos, ela descobre que tem um câncer também, acho que no estômago. Tem aquele baque inicial e tal, mas depois o que ela faz? E o filme se concentra nisso. Ela passa a preparar a vida dela, dos entes queridos, para a ausência dela. Por isso que é Minha Vida Sem Mim. Eu acho lindo esse título, é a tradução literal do inglês. Ela tenta providenciar uma esposa pro marido, ela tenta facilitar as coisas, ela vai preparando tudo. E ela deixa mensagens gravadas para as filhas, pro dia do aniversário, até elas completarem 18 anos, né? Foi por isso que eu me lembrei deste filme. Ela vai deixando, gravando mensagem, hoje você faz 13 anos, e isso, deixa coisas boas. Mas assim, é claro que as mães que fazem isso nos 2 filmes fazem com a melhor das intenções, mas imagina o peso disso aí para os filhos. Quando eu assisti esse Minha Vida Sem Mim, não cheguei a pensar nisso mesmo, porque o filme não mostra as filhas recebendo, mostra toda a preparação dela. Agora, com esse outro filme, que a filha recebe e se revolta a maior parte do tempo por conta disso, por conta dessa experiência, que eu parei para pensar, falei, puxa, deve ser um peso infernal. Né? Deve ser muito difícil, deve provocar muitos distúrbios, muitos conflitos psicológicos aí na criança, no adolescente. Outro filme que eu vi foi Milada. Milada é o nome de uma mulher da Tchecoslováquia, meados do século XX. Quem foi essa figura? Foi uma figura proeminente que rejeitou tudo. Ela, em 1940, ela rejeitou o fascismo. O filme começa com ela fazendo alerta para os seus pares sobre Hitler. Ela tinha formação, advogado, formação em direito, ela tinha um bom cargo, tal, e ela se posiciona. Ela é muito firme nas suas colocações, né, no seu posicionamento. E ela fala abertamente com pessoas, com autoridades, tal, com quem tem que falar. Por quê? Porque ela tem segurança no que diz. Em 1940, ela é presa. Ela é presa pelos fascistas, é claro, os nazistas. Vai para campo de concentração na Alemanha, na própria Tchecoslováquia. E ela é liberta em 45 pelos aliados, né? Acho que foram os Estados Unidos que liberaram lá o campo de concentração em que ela estava. Ela volta a ter uma vida normal na medida do possível. E ela se candidata a um cargo público, acho que deputada, alguma coisa assim. Ela era uma figura muito respeitada, porque ela tem esse posicionamento forte, era muito ética e tal. E aí a gente tem o avanço do comunismo, né? O país se tornou comunista, era o regime oficial, que ela também rejeitou. E ela sofreu muita pressão para aderir ao comunismo. E da mesma forma que ela falava mal do nazismo, do fascismo, ela começa a falar mal do comunismo. E os amigos dela acabam sofrendo perseguição, saem do país, ela ajuda os amigos a sair, mas ela não quer sair. Ela quer ficar. E os comunistas querendo ela pro lado deles, por quê? Porque ela é muito respeitada. Eles precisavam de uma pessoa assim, com a imagem que ela tinha para falar bem do comunismo. Ela rejeita, e aí ela sofre as consequências. Este filme é baseado numa história real, né? A gente já logo imagina com esse enredo. Outro filme que eu vi foi Carol. Este filme é de 2015 e eu lembro muito bem dele quando ele foi lançado e eu quis ver, mas aquela coisa que passa, né? Você fica a fim de ver um monte de coisa, mas não dá tempo. Mas é um filme assim, LGBT, digamos. Eu detesto essas classificações, mas enfim, ele é classificado assim na Netflix. A gente está na década de 50, uma mulher rica conhece uma balconista, né? Vai comprar um presente para a filha, a balconista de uma loja, assim, de departamento de loja de brinquedo. E elas acabam se envolvendo, se apaixonando. Ela é casada, tem uma filha, mas ela está se separando. E esse relacionamento com a moça que é mais nova, a balconista, prejudica a guarda, né, da filha dela. E aí, enfim, tem os desdobramentos e tal. É um filme assim, bem sensível para a questão, achei bem feito, bem interpretado, eu gostei. Se hoje já não é fácil, né? Por mais que tenhamos avanços nessa área, em termos de direitos, de preconceito e tudo mais, ainda assim não dá pra negar que seja fácil. Agora imagine na época, hein, 1950. Ali a gente tinha uma diferença social e também uma diferença de idade, para além de todo o resto. Outro filme que eu vi foi Corra, o último filme. Este filme eu gostei médio. Ele parecia ir para uma linha assim, bem interessante que depois aí eu acho que deixou a desejar. É a história de um rapaz negro que tem uma namorada branca
E a namorada leva ele para conhecer a família, né? Então, assim, aquele fim de semana, aquela cena clássica que todo mundo detesta, né? Conhecer a família do pai. E aí ela segura ele, que eles não são racistas e tal, tal, tal. Ele chega lá, começa a perceber uma situação estranha. Todos tratando ele muito bem, né, da família. Depois tem uma festa de família lá com os avós. Mas ele começa a perceber algumas coisas estranhas. O indicativo de que poderia ser interessante é que nessa festa, as pessoas que iam conhecendo ele, cada um fazia um comentário para deixá-lo confortável, assim, né, para mostrar, não sou racista e tal, mas aí caía naquela situação já conhecida de fazer um comentário que agrava mais a situação, mostrando um despreparo para lidar. Tipo assim, agora hoje negros antes foram perseguidos, mas hoje negro está na moda, né? Sabe essas coisas ridículas e tal? Aí você vê umas coisas assim e se pensa, vamos ter uma discussão interessante sobre o tema. Mas não, aí depois aí ele percebe ali situações de pessoas sinistras e aí a coisa já se revela, mas aí eu achei que faltou, né, nessa parte. E eu acho que o desfecho disso não é à altura, é muito mal explicado, não se justifica tudo aqui, sabe? Mas então gostei médio. Agora vamos às séries. Terminei de ver a série O Grande Guerreiro Otomano. Tava pensando em fazer um vídeo sobre ela, mas não vou fazer. Eu já andei comentando sobre essa série em outros vídeos aí de quarentena. E agora eu vou fazer outro comentário e não vou fazer vídeo. Vocês sabem que eu gostei muito dessa série. 448 episódios. O que eu gostei é que é uma visão do Oriente. Então é o Oriente contando sua história. Porque normalmente o que a gente tem? A gente tem o Ocidente falando do Oriente. E é claro que a perspectiva muda. O que mais a gente tem de interessante? Para aquilo que eu já falei de ser fundação do Império Otomano, povo nômade, mongóis, templários e tudo mais. A gente tem a Idade Média medieval, mas não é uma estrutura medieval tal qual aquela que a gente estuda na escola. A gente estuda na escola mais o modelo francês, do sistema feudal. E, na verdade, o sistema feudal, acho que a depender da região, variava muito. E o mais importante, a gente está ali no momento pré-capitalismo, pré-individualismo. Acho que o pré-individualismo é até mais importante que o pré-capitalismo. Ali a gente tem a supremacia do valor coletivo, da coletividade tal qual a gente via lá na Antiguidade Clássica. Então ali tudo tinha que acontecer em benefício da tribo. Os interesses individuais eram suplantados pelos interesses coletivos, do grupo. Se casava para o bem da tribo, não por interesse pessoal apenas. O respeito pelo mais velho, pela tradição, a busca pela tradição. A lei maior é a da tradição. A gente está ali num período em que a gente não tem sistema judiciário, nem executivo, nada. Então é o chefe da tribo que determina as regras, seguindo uma tradição. Que quando não é seguida, já é visto como uma infração, como se fosse uma infração constitucional. Então assim, vai morrer porque não seguiu a tradição, está indo contra a tradição e tal. Qual a tradição? De respeito ao mais velho, de tribo em primeiro lugar, pela justiça. E aí a gente já vê valor político e religioso já se misturando. A justiça e a verdade. Então assim, corta a cabeça pela justiça e pela verdade. Então, são valores que hoje em dia a gente não vê mais, né? Como a Hannah Arendt já disse pra gente no livro Entre o Passado e o Futuro, nós rompemos com a tradição. Tava muito sentindo, eu fui da série e comecei a ver outra. Não ver, é uma que eu já tava vendo, mas aí uma nova temporada. The Last Kingdom, a 4ª temporada, que é uma série que eu já conhecia. Pra quem viu os Vikings, essa também trata dos Vikings, mas uma outra versão. Tem alguns personagens comuns, mas aqui o cara, ele é inglês e ele foi criado pelos vikings, Ragnar e tudo mais, quando foram para a Inglaterra. Ele, no sistema feudal de vassalagem, ele acaba se envolvendo numa situação em que ele acaba defendendo o reinado do rei Alfredo, depois do filho e tal. Naquela região ali, onde não é a Inglaterra ainda, né? Ali a gente tem reinos, Wessex, Mercia, Nortúmbria e tal. E ele acaba sendo o guerreiro defendendo esses
tronos e acaba lutando contra os vikings que consideram ele um traidor. A gente está aqui com o sistema feudal inglês. A gente está falando dos vikings ali na Inglaterra, a chegada deles, então século IX, mais ou menos. Outra série que eu vi foi Reforme na Baixa. É sobre reforma de estabelecimentos nos Estados Unidos, assim, de propriedade. Pessoa que precisa reformar para alugar, Airbnb e tal, para ganhar dinheiro. Então, assim, tem uma propriedade que coloca para alugar, só que a propriedade não parece muito atrativa. É tal qual os Irmãos à Obra, tá? Mais ou menos. Aqui a gente tem uma designer e um cara de negócios aí que ajuda a pessoa a ter um plano de negócio, reformar o espaço, a ter um plano de negócio para conseguir alugar o seu imóvel por um preço melhor. Por que que isso me interessa? Se eu já mudei, já nem tenho que ver essas coisas. É que para reformar e para tornar o lugar atraente, tanto a designer quanto o cara lá de negócios, eles buscam dados da cultura local. Então eles procuram uma experiência local para tornar interessante. Então é toda uma situação de reforma e de marketing baseada na experiência. O que é morar no Brooklyn, nos Estados Unidos? É ter arte de rua, então como trazer isso para a sua decoração, para o seu negócio, como vender essas experiências, o que seus hóspedes buscam. É toda uma questão de marketing e tal. E eu gostei bastante, porque eles vão para vários lugares dos Estados Unidos tentando recuperar estabelecimentos, torná-los mais lucrativos, deixando esses estabelecimentos adequados ao local, fornecendo aos clientes uma experiência local, cultural local. Na mesma linha, há uma outra série que eu gostei muito, até mais do que essa, é Restaurantes em Risco. Com este título a gente acaba não tendo uma ideia muito precisa sobre o que é. Mas aqui é uma série canadense em que um dono de restaurante, um chefe de cozinha e uma designer, eles viajam pelo mundo para salvar restaurantes. Normalmente são restaurantes que têm uma vista belíssima, mas estão totalmente desconectados com a comunidade, o cardápio sem identidade, a decoração também, assim, eles estão praticamente indo à falência. Então esses três profissionais vão para lugares diferentes do mundo. Aí é fantástico. Malta, Áustria, Finlândia, Eslovênia, Hong Kong, Costa Rica, Caribe, Havaí. Eles vão para lugares diferentes do mundo, conhecem os donos dos restaurantes, veem a proposta, veem a história de vida. Não. Aí a designer, ela sai em busca de arte local. E aí a gente acaba conhecendo artistas, a produção artesanal local, costumes locais, dança, música, as cores locais. Ela vai entrevistando pessoas, vai procurando, visita castelos. No caso da Eslovênia, o único castelo lá, um castelo meio caverna. Ela vai procurando características culturais do local. O chefe, ele vai procurando sabores locais, para eles não tem sentido, né, importar coisas, sabores locais, até mesmo por uma questão de sustentabilidade. Com isso a gente aprende a caçar, a ir no meio do deserto, ver o que um deserto pode oferecer, cacto comestível, ervas, pesca submarina, peixe venenoso, contactam especialistas, consultores, e ele vai procurando carne local, temperos locais e tal. E o cara lá, o homem de negócio, o dono de restaurante, ele visita outros restaurantes famosos, locais, vê o que tem, entrevista pessoas, tem experiências locais, ele cuida do marketing, da logo, ele cuida normalmente dos bares desses restaurantes, ele cria drinks com ingredientes locais e tal, e depois no fim eles apresentam tudo, faz uma inauguração do espaço, um novo espaço, uma nova decoração, um novo cardápio, um novo tudo, com a contribuição de vários consultores, várias pessoas locais ali. Agora pense, uma pessoa que adora viajar como eu vê essas coisas. Você entra em contato com culturas locais. O que eles exaltam aqui é tal qual aqui em Reforma em Baixa, que é a cultura local tem que estar em evidência. As pessoas buscam uma experiência local sempre que viajam, sempre que vão a um restaurante. Canais, coisas, vídeos interessantes.
Naquele canal História Online, que eu já indiquei para vocês nos outros vídeos, tem 2 lives sobre o renascimento cultural que são muito boas. Ali eles analisam obra, falam do renascimento, é muito legal, dêem uma olhada lá. Indico a vocês também um texto do Jeremy Rifkin. É uma entrevista que ele deu para a BBC falando da nossa vida pós-pandemia. E assim, pela manchete assim, você pensa que ele é apocalíptico. Mas não, ele apresenta a saída. E eu tô falando isso porque muita gente que tá aí já meio ocioso, deprimido, com essa questão da quarentena, se só ler a manchete, a linha fina, vai deprimir. Não, ele mostra uma saída. Ele é um estudioso do tema, é um sociólogo, um estudioso do tema há muito tempo e é um texto muito bom, assim. Tem muita coisa sobre a nossa situação atual. Então, assim, vocês têm que tentar ler coisas boas, de gente que entende. Outra coisa que eu indico a vocês é o tour virtual da Casa Azul. Qual é a Casa Azul? A casa da Frida Kahlo. O tour virtual tá muito bom. Eu conheci a Casa Azul, já fui à Cidade do México, eu falei pra vocês. Quando eu fui à Cidade do México, eu visitei a casa do Trotsky, da Frida Kahlo e do Diego Rivera. Este tour tá muito bom, porque eu já fui lá, eu vi e realmente representa bem a casa. Tem gente que não gosta de tour porque quer ir pessoalmente ver. Gente, mas nada substitui a experiência. Esses tours são para vocês terem ideia do que é e aí despertar mais interesse ainda. Nada substitui a experiência. Se substituísse, a gente nem iria em show. A gente viria pela TV. A gente não iria em partida de futebol, a gente veria pela TV. E quem já viu pessoalmente show, jogo de futebol, sabe que não é a mesma coisa, não é a mesma emoção. Agora eu vou indicar para vocês sites para vocês verem, para vocês fazerem curso virtual sobre arte de modo geral, sobre cinema e tudo mais. Aqui em São Paulo tem 3 casas-museus muito boas que são dirigidas pela mesma OS, Organização Social, que são a Casa das Rosas, a Casa do Mário de Andrade e a Casa do Guilherme de Almeida. Todos poetas, todos poetas. Mário de Andrade, além de poeta, eram vários outros. Casa das Rosas é um espaço que eu estou acostumada a frequentar há muito tempo, desde 2004, antes de fazer letras até. Casa do Mário de Andrade, cursos fantásticos também. A Casa do Guilherme de Almeida, eu não costumo frequentar porque fica longe, assim, é fora de mão para mim. Mas se elas são dirigidas pela mesma OS, eu imagino que a Casa do Guilherme de Almeida também tem muita coisa interessante. Então, esses 3 espaços estão com uma programação muito boa. Eu vou deixar aqui o link de cada um dos espaços, o portal deles, aí vocês entram na programação, agenda. Eles normalmente deixam a agenda para 2 meses, no caso em questão. Agora a agenda é de maio e junho, muita coisa já está esgotada, mas ainda é possível conseguir alguma coisa, tem que fazer inscrição e tudo mais. O que eu achei legal é que eles tentaram manter a mesma qualidade de programação que eles tinham antes da quarentena. Então eles fizeram a transposição para o virtual de quase tudo que eles faziam, né? E o perfil de cada instituição ainda é mantido, perfil em termos de conteúdo e tipo de atividade. O MIS, ele tá com conteúdo interessante de vídeos no YouTube. Então, a página do MIS no YouTube tem especialistas comentando filmes clássicos, assim. Não tem o filme, claro, o filme você vai ter que ver a parte, mas tem especialistas comentando vários filmes. Então eles têm séries, assim, cinema e psicanálise, e aí especialistas comentando o filme lá em questão. Outro espaço que tá com as coisas legais também é o Itaú Cultural. O Itaú Cultural, ele está com um curso de História da Arte Brasileira. O curso ainda está em andamento, né, via streaming, mas eles estão gravando o conteúdo e deixando disponível no YouTube. Eu vi um vídeo só, vi só a primeira aula, mas tem várias aí, acho que a programação vai até junho. O curso ainda está em andamento, mas dá para vocês assistirem no YouTube. Agora, as músicas que eu cito aqui, que eu tenho escutado nos últimos tempos, são músicas assim que eu ouvi nos últimos tempos por 5 vezes ou mais, né? As que eu escuto uma vez só eu nem menciono. Uma música que eu escutei muito no início do mês foi Calling You, por conta do filme Bagdá Café. É o tema, é a trilha sonora do filme Bagdá Café. Aí eu fiquei ouvindo essa música interpretada por vários
vários artistas, né? Nem vou citar nenhum aí, mas só vocês colocarem Colin Yu, vocês vão ver várias interpretações. Outra que eu ouvi muito foi Black, do Pearl Jam, que eu gosto bastante. As que eu mais gosto do Pearl Jam são Black e Last Kiss. E eu ouvi Pink Floyd, a minha favorita dele, que eu ouvi muitas vezes, não é Another Brick in the Wall, é Wish You Were Here. Então é isso, esse vídeo já tá longuíssimo, várias referências aí pra vocês, queria que vocês compartilhassem comigo também o que vocês têm feito aí, o que vocês têm aproveitado em termos de experiência cultural durante essa quarentena, certo? Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, se não for inscrito, me seguir nas redes sociais, querido, no Instagram e Facebook. Obrigada, beijos e tchau, tchau.